Vamos dar prosseguimento à aula de ata notarial. Esse é o segundo bloco de dois. No primeiro bloco, nós falamos sobre a introdução, um histórico e base legal, a ata notarial no processo civil como importante meio de prova. Comparamos escritura com ata e abordamos o que é objeto da ata notarial e rapidamente quais são as principais espécies. E paramos nas espécies específicas que vamos tratar aqui na aula de hoje, que são as atas de uso capião e de adjudicação. E, se der tempo, vamos abordar duas novas atas notariais, que são a de arrematação e a de constatação do implemento ou frustração de condições negociais. Deixo aqui novamente o meu contato. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me mandar mensagem, no caso queiram debater outro assunto. Ata notarial para fins de uso capião. Bem, primeiro ponto importante de abordarmos nesse assunto é que essas atas, e por isso separamos uma aula só para elas se diferenciam das demais atas, as tradicionais, e abalam o próprio conceito de ata como uma narração fiel e imparcial do tabelião, sem emissão de juízo de valores. Por quê? Porque aqui, segundo a melhor doutrina, há sim uma emissão de juízo de valor, há um exercício de qualificação jurídica notarial para se atestar o que está sendo objeto da ata. Aqui, no caso da uso capião, como vamos ver, até pela impossibilidade de se atestar uma posse, por exemplo, ao longo do menor período constitucional, que é o período de 5 anos para aquisição da propriedade pelo uso capião constitucional, seja ela urbana ou rural, ou até mesmo a posse de 2 anos, que seja da uso capião relâmpago, né? Aquela que também é chamada de familiar ou conjugal, que ocorre a aquisição do cônjuge cujo seu consorte abandonou o imóvel, né? Em qualquer desses casos, o tabelião não vai constatar efetivamente, durante o prazo legal, que a posse foi exercida, né? E quando a lei pede para que o tabelião ateste a posse, ele deve fazê-lo. Vou colocar aqui o artigo da lei que foi introduzida pelo Código de Processo Civil na Lei 6.015. Artigo 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial da uso capião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel uso capiendo, a requerimento do interessado representado por advogado. Instruído como? Logo de cara, nós temos a ata notarial lavrada pelo tabelião, veja, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no artigo 384, que é aquele artigo que a gente já viu que simplesmente descreve a ata como um modo de atestar a existência, um modo de existir de determinado fato. Mas como que o tabelião vai atestar o fato, a posse, só se utilizando de
entrevistas e documentos, que normalmente é o que faz durante essa ata. Só descrevendo objetivamente, por exemplo, me foi apresentado carnê de IPTU de 5 anos, me foi declarado pelas testemunhas X, Y e Z que o solicitante realmente ocupou aquele imóvel como seu durante o prazo legal. Isso seria atestar simplesmente as declarações. No momento em que a lei diz que deve ser atestada a posse, aí sim há uma verdadeira qualificação jurídica, conforme diz a melhor doutrina. Tá? E o que são os elementos probatórios além da própria ata notarial? A planta e o memorial descritivo, como estava lá no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, introduzido pelo Código de Processo Civil, as certidões negativas de feitos ajuizados e o justo título ou quaisquer outros documentos. E qual é o papel do tabelião, portanto? É atestar a posse. E para isso, o tabelião deve se convencer de que o solicitante tem direito àquele pedido. Ainda que ele venha que ele não possa reconhecer o direito, pois esse vai ser pleiteado perante o oficial de registro de imóveis, que esse sim é o delegatário competente para reconhecer o direito e efetuar o próprio registro da aquisição originária, o tabelião deve se convencer. Se ele não se convencer, a atitude correta seria uma negatória de lavratura da ata segundo a solicitação do requerente. Tá? Ele pode, sim, lavrar a ata se entender que não está preenchido o prazo, por exemplo. Isso não seria um óbice. Mas se ele concluir que aquela posse, por exemplo, não é mansa e pacífica, ou que a pessoa não ocupou aquele imóvel em nenhum momento, aí seria caso de recusa. Tá? Ele não pode atestar uma coisa se ele não tem convicção da adequação jurídica do pedido. Reforçando o que foi dito, né? Trata-se de uma atestação literal, conforme a lei, impossível. É impossível o tabelião atestar durante o prazo legal, por menor que seja, o de 2 anos, ou maior que seja, o de 15 anos, que a pessoa efetivamente ocupou o imóvel sem contestação, de forma contínua, durante o prazo legal. Portanto, o que ocorre aqui? É uma ação litúrgica, sacramental, proclamatória, me perdoem, do tabelião. A partir de verificações dos documentos, das declarações e da realização de diligências em visita ao imóvel, ou até mesmo entrevistando os vizinhos, né? Ele deve se convencer da posse ante os fatos constatados, para que possa lavrar a escritura, a ata notarial, perdão. Atesta-se, ou seja, certifica-se com fé pública a demonstração dos elementos caracterizadores da posse qualificada pela usucapião pretendida, para a usucapião pretendida. A ata, ela prova a existência do justo título. O tabelião vai ser apresentado um determinado documento, seja um contrato aquisitivo, seja o pagamento de tributos, contas de consumo, luz,
água, gás, seja a realização de construções ou benfeitorias. O importante é que eu trago uma passagem de uma decisão da primeira vara de registros públicos da capital de São Paulo, que diz: não deve haver mera narração de fatos pelo interessado e formalização pelo tabelião, mesmo com suporte em documentos. E sim, verdadeiro julgamento de fatos pelo notário. Olha que palavra interessante. Julgamento, juízo de valor. Não é mais uma narração objetiva. Sob pena de quê? Sob pena de tornar sua função inócua e substituível pelo próprio registrador. Bom, o objeto é bem amplo, tá, pessoal? O uso capião em si não pode ter não apenas o direito real de propriedade, mas os demais direitos reais passíveis de uso capião. E quais são eles, segundo a doutrina? A habitação, a servidão, a superfície, o próprio uso e usufruto, apesar de que aqui é difícil, né? Adquirir um usufruto pelo uso capião, porque quem exerce os poderes de uso e fruição normalmente já exerce a propriedade plena, né? Aqui o que acontece é quando resta provado que a pessoa que está usucapiando o usufruto, ela reconhece o direito do no proprietário, ou seja, ela está só não reconhecendo o direito do próprio usufrutuário anterior. É nesse sentido que vai ocorrer, muito raro. Eu nunca vi um caso prático disso, mas em tese é possível. Ainda, a laje, o domínio direto, aqui estamos falando de enfiteuse do direito privado, o domínio útil, e aqui pode ser tanto de direito público quanto de direito privado. E aqui por quê, né, pessoal? Porque o domínio direto na enfiteuse de direito público é um bem, especialmente esses terrenos de marinha, né, é um bem da União, é um bem público. A gente sabe que a vedação constitucional é legal ao uso capião de bem público. Ainda, a própria concessão de uso, né, concessão de direito real de uso e a concessão de uso especial para fins de moradia, como elas são alienáveis e são transmissíveis, causa morte também, elas podem ser usucapidas. É claro que deve ser atendido os requisitos legais e contratuais da concessão. A herança jacente é passível de uso capião. Enquanto ela não se torna herança vacante e passa ao domínio, né, não ao domínio, mas ao controle, né, do poder público, entende-se que a herança jacente pode ser usucapida. Tá? Área comum em condomínio. É uma situação rara, tá? Porque normalmente a área comum deve servir a todos os condôminos, mas a depender do caso concreto, quando determinado condômino bloqueia ali uma parte que não prejudica o uso dos demais e ninguém se opõe ao exercício daquele bloqueio, já foi reconhecido a possibilidade de usucapir essa área comum. Em condomínio ordinário, mais fácil ainda, né? Usucapir a fração de um outro condômino que abandonou o imóvel, que não se contrapõe e não exerce nenhum ato de posse ou de domínio sobre o bem.
a fração, a possibilidade de fração, fração ideal, né? De usucapião fração ideal, isso aqui era uma coisa que a doutrina sempre entendeu que não era possível, mas que há uma decisão relativamente recente do STJ que admitiu. Tá? E aqui é o caso de herdeiro, né, que exerceu sempre a posse sobre um bem inteiro e em prejuízo dos demais condôminos, né, ainda que não fosse área certa no condomínio ordinário, porque isso sempre foi possível. A área de manancial, imóvel rural com área inferior à fração mínima de parcelamento, imóvel urbano com área inferior a 125 metros quadrados. Todos esses são exceções à indivisibilidade do imóvel, né? Porque sabemos aqui que a lei federal estabelece esse mínimo a lei de parcelamento do solo urbano estabelece um mínimo de 120 metros quadrados, 125 metros quadrados, em tese não pode ser feito o desdobro, né, o fracionamento de um lote em área inferior a 125 metros quadrados. Mas isso não impede o uso do capião. Por quê? Porque a Constituição não impede. Então aqui a gente está falando de um uso capião constitucional para poder ferir tanto a dimensão do lote mínimo, seja ele definido em lei federal ou mesmo lei federal ou lei municipal, que por vezes estabelece limites maiores que a lei federal, lei 6766, e a questão da fração mínima de parcelamento, que também é uma regra de indivisibilidade do imóvel que pode ser afastada pelo usucapião constitucional. Novamente, porque a Constituição não prevê nenhuma restrição para a aquisição do direito. Da mesma forma, imóvel arrendado ou incomodato, locado, imóvel com hipoteca, penhora, resto, sequestro, indisponibilidade, cláusulas restritivas de propriedade, tudo isso são ônus que gravam o imóvel que não impedem ao usucapião. Tá? E simplesmente os titulares desses direitos eles serão notificados, né, no procedimento extrajudicial, ou seja, no judicial, para que se manifeste, possam impugnar, além daquele edital genérico para todo e qualquer interessado, esses titulares de ônus reais ou de eficácia real que gravam o imóvel são instados a se manifestar. Se a impugnação for fundada, aí o procedimento extrajudicial será obstado e deverá ser remetido às vias ordinárias. Imóvel sem referenciamento, sem CAD, sem reserva legal, tudo isso aqui pode ser processado, mas depois deve ser regularizado. Tá? E vaga de garagem determinada e localizada. O que é que não pode ser usucapido? Tá? Herança vacante, como eu disse anteriormente, porque já passou para o controle do Estado, apesar de ainda não ter se tornado domínio estatal, mas considera-se um bem afetado, tá? Ao interesse público. Os imóveis das Coab, da CDHU, que são considerados bens públicos, em regra, eles não podem ser usucapidos, tá? Ou mesmo os financiados pelo sistema financeiro público. O que é que o Tribunal de Justiça aqui afasta a regra? Quando ele pode ser, quando há prova de quitação e o bem já tenha sido desafetado. Imóveis públicos em geral e a questão da servidão oculta, porque aí é incompatível com a natureza aparente
do exercício com ânimo de dono para se poder adquirir a propriedade por uso capião. Então, o que deve constar na apreciação do tabelião? É a questão da existência do ânimo de dono, ou seja, de desrespeitar totalmente o direito do anterior proprietário, a superação da mera detenção e da simples posse ad interdicta, ou seja, aqui se houve, por exemplo, uma permissão de uso pelo proprietário, é muito importante que haja uma transmudação da natureza dessa posse, ou seja, que seja inequívoco o exercício da posse e em nome próprio, né, e por direito próprio e sem respeito à posse indireta do proprietário e muito menos da mera detenção. É necessário que seja possível provar a origem e o tempo total da posse. É necessário que deva ser consignado qual é a destinação daquele bem, se é residencial, comercial, ou se é para produção agrícola, no caso de imóvel rural, a forma de exercício dessa posse e os atos de posse, sejam os exemplos mais corriqueiros, a realização de obras de conservação, de melhoramento, plantações, construções, dentre outros. E, pessoal, esse procedimento ele é muito bem regulado tanto nas normas de serviço de cada estado, aqui no estado de São Paulo, quanto no Código Nacional de Normas e na própria Lei 6.015, que prevê uma série de parágrafos como deve ser feito esse procedimento perante o registro de imóveis, tá? Que é a parte de notificação do proprietário, dos titulares, como o oficial vai lidar com as impugnações, se elas são fundadas, infundadas, se isso vai ser submetido a um juiz corregedor para uma decisão ali interlocutória dentro do procedimento registral e no final, né, caso seja indeferido, também tem uma nova possibilidade de suscitar a dúvida registral, no momento em que ali vai ser feita uma nova decisão e essa sim terminativa do procedimento, ou o juiz vai determinar o registro ou vai determinar o encerramento e a possibilidade de encaminhamento para as vias ordinárias, ou seja, para a via judicial. Mas isso tudo, passei um panorama bem rápido, só para entenderem que isso tudo hoje corre perante o registrador de imóveis. Tá? A parte do tabelião ficou na ata. Então, o que eu quero trazer aqui agora são questões relacionadas à própria ata, nas regulamentações, veja, principalmente do Código Nacional de Normas, o provimento 149. Tá? Diz lá, então vamos tratar de questões que, apesar de afetas principalmente ao procedimento perante o registro de imóveis, requerem um entendimento do tabelião para a correta lavratura da ata notarial e para poder assessorar adequadamente o seu cliente, né? Porque o procedimento, bem ou mal, acaba se iniciando com esse requerimento da lavratura da ata. Então, vamos tratar de questões
que influenciam indiretamente na qualificação notarial. Tá. A gente vai aqui abordar essencialmente dispositivos do Código Nacional que receberam crítica da doutrina, tá? Seja por não refletirem a ideia da Lei 6.015, seja por, de alguma maneira, invadir a competência legislativa ou até por agredir outros dispositivos, tá? Legais e normativos. O primeiro item que eu trago à atenção de vocês é esse aqui. Quanto ao segundo elemento probatório, depois da ata notarial, é a planta e o memorial descritivo. Se a gente for olhar na lei, eu vou botar ela aqui na tela para vocês, tá? Que a planta, olha lá, ela tem que ter a prova de anotação do responsável técnico e ela tem que ser assinada tanto por ele, o responsável, quanto pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiano ou na matrícula dos imóveis confinantes. E o que é que diz o provimento? Ele adiciona ocupantes a qualquer título. Ora, isso nunca existiu na lei, tá? Já houve essa previsão para o procedimento de retificação extrajudicial, mas até isso lá já foi extirpado. Por quê? Porque um ocupante, a qualquer título, ele envolve tanto por exemplo, um locatário que não tem posse adjudicapiano. A posse desse ocupante a qualquer título é mera posse ad interdicta, é a mera posse que permite o ajuizamento das ações possessórias. Isso fere gravemente o direito dos titulares de direito real, né? Porque se não tem assinatura dos titulares, não poderia ser dispensada a, a escritura, como aqui como aqui vai ser a consequência, né, dessa planta imemorial estar assinada por um ocupante a qualquer título. A consequência é o quê? Que vai dispensar a notificação do titular. Isso é grave. Tá? Um outro dispositivo que tem na lei é o seguinte: quanto ao elemento número 4 lá da lista, que traz as certidões negativas dos distribuidores. Ele pede que essa certidão, né, seja pedida no local de situação do imóvel e também que seja pedida em nome do requerente, seu cônjuge, mas também do proprietário do imóvel. Faz sentido isso? Não faz, né, gente? Por quê? Porque eventuais ações contra o proprietário não impactam em nada os campeões. O que temos que olhar é ações contra a pessoa que está usucapindo o bem. Mais adiante, o provimento nacional prevê que será dispensado o consentimento do cônjuge do requerente se eles estiverem casados sob o regime da separação absoluta. Veja, a questão da anuência do cônjuge ela é exigida nos atos de alienação e oneração de bens imóveis, como dispõe o Código Civil, exceto se casados pelo regime da separação absoluta de bens.
Então, qual é o sentido de dispor sobre a anuência, né, sobre o consentimento na aquisição por uso capião? Ora, não se adquire posse por comunicação, né? Então, assim, ou o cônjuge está exercendo a posse conjuntamente, ele deve ser um requerente ao lado do seu consorte, ou esse imóvel está sendo possuído só por um deles, e só por ele vai ser requerido e adquirido. E aí haverá, eventualmente, a comunicação pelo reconhecimento do direito, né? Uma comunicação decorrente do regime de bens e pelo reconhecimento do direito. Não há, em um caso ou em outro, essa necessidade de consentimento. O artigo 404 do Código Nacional de Normas prevê que a unidade, na hipótese da unidade usucapienda localizar-se em condomínio edilício constituído de fato, ou seja, não esteja registrado, com a incorporação registrada, ou que não tenha sido averbada a construção, né? Então aqui vem a primeira imprecisão, né? Porque nem sempre o condomínio ele é precedido de incorporação, tá? A gente pode ter uma instituição de condomínio sem prévia incorporação, ou seja, em que os próprios proprietários construíram prédios sem alienar previamente as unidades autônomas futuras. Tá? Mas, ainda que tenha essa atecnia, ele dispõe sobre o condomínio de fato. E alguns entendem que esse reconhecimento é juridicamente impossível, porque não existe condomínio edilício de fato, né, juridicamente, e seria impossível identificar participação, por exemplo, nas áreas comuns e no terreno, se não houvesse formalização de condomínio. Né? Então, parte da doutrina entende que não é possível o reconhecimento dessa usucapião. Tratando-se de usucapião de unidade autônoma localizada em condomínio edilício, objeto de incorporação, mas ainda não instituído, e sem a devida averbação de construção, a matrícula será aberta para a respectiva fração ideal. Aqui, a doutrina considera que fere de morte um dos princípios tradicionais do registro de imóveis, que é a impossibilidade de se abrir matrícula para a fração ideal de imóvel. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui uma previsão do Código das Normas de Serviço do Estado de São Paulo, que tratam desta questão da impossibilidade. Olha, veja o que diz o item 54.2 do capítulo 20. A matrícula deve compreender o imóvel em sua integralidade, sendo irregular a abertura de matrícula para a parte ideal. Será igualmente irregular a abertura de matrícula de parte do imóvel sobre a qual tenha sido instituída a servidão, que corretamente deve ser registrada na matrícula do imóvel todo. Então, o que então a doutrina, baseada nesse princípio, fala? Ela contraria frontalmente a previsão da Lei 6.015, que determina a abertura de matrícula para o imóvel, e não para a fração ideal de imóvel. Tá? Ou seja, não se abre matrícula para a fração ideal. Não há posse, e também, né, gente, não há posse de fração ideal. Esse que é o ponto. Como é que você tem posse de uma fração ideal? Não tem, né? O que você tem é posse de uma unidade autônoma.
Tudo bem que essa previsão, ela está, nessa crítica da doutrina, ela está um pouco ultrapassada, porque na própria Lei 6.015 foi prevista a possibilidade de abertura de matrícula para a fração ideal, tá? Estou mostrando aqui para vocês o parágrafo 4º do artigo 237-A, que trata do parcelamento do solo, em que, após o registro, tanto do loteamento quanto da incorporação, admite-se a abertura de fração ideal que corresponderá a uma determinada unidade autônoma futura. Então, essa crítica, de certo modo, está menos relevante diante dessa inovação que foi introduzida pela lei do SERP, Lei 14.382, do ano de 2022. Em outro momento, o Código de Normas vai dizer que fica dispensada a intimação dos confrontantes. Em que situação? Quando houver uma descrição precisa e perfeita identidade entre a descrição matricial e a área que está sendo objeto da uso capião extrajudicial. Tá? Aqui, qual é o perigo? É deixar de intimar os confrontantes e, eventualmente, os seus direitos está sendo prejudicado só porque há essa pretensa correspondência entre as descrições. Tá? Então, não há essa dispensa legal, tá? É um entendimento, portanto, normativo no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, no entendimento de que se a descrição casa, a descrição da planta do memorial casam com aquilo que já está na matrícula, não haveria, em tese, prejuízo para os confrontantes. Um outro ponto que chama a atenção é dizer que só vai ser admitido, porque aqui a leitura deve dar a entender que só se admite, né, assinarem a planta e o memorial quando há o falecimento do titular, os herdeiros, quando apresentem a escritura pública declaratória de únicos herdeiros. E aí a crítica que se faz é a seguinte: essa é a única opção de prova, né? Quer dizer, se eles já fizeram um inventário e participaram todos os herdeiros e já nomearam um inventariante, por que eu vou precisar fazer mais uma escritura pública específica de declaração de únicos herdeiros e de nomeação de inventariante, né? Um outro ponto interessante é esse aqui, que fala que, veja bem, considera-se otorgado consentimento, né, para a uso capião e sendo, portanto, dispensada a notificação, olha como isso é grave. Quando for apresentado pelo requerente um justo título, ou um instrumento que demonstra a existência de relação jurídica com o titular registral, acompanhado de prova da quitação, das obrigações e de certidão do distribuidor civil. Dispensa de novo, que não é previsto em lei e vulnera o direito do proprietário. Né? Olha lá, porque quando a uso capião é processada judicialmente, a falta de citação é causa de nulidade. Não basta apresentar justo título a ponto de dispensar a citação no processo judicial. Por que no extrajudicial vai ser diferença? Então, é possível alegar que essa previsão, além de ilegal, é inconstitucional. Viola frontalmente o direito de propriedade e, ora, não se forma a relação jurídica de direito processual administrativo.
né? Assim como no processo judicial não se formou adequadamente a relação processual de forma a gerar como consequência uma nulidade, aqui não se forma a relação jurídica de direito processual administrativo. Tá? A relação de direito material, quer dizer, aquele justo título em negócio jurídico, uma relação, portanto, de direito material excluindo a parte na relação de direito processual, está errado. Né? Quiçá a falsidade do título. E se o título apresentado for falso, que oportunidade o titular de direito tem de impugnar aquele documento? Ele vai perder a propriedade com a apresentação de um título falso, possivelmente? E aqui vem uma série de documentos que as normativas entendem como título, justo título, apto a dispensar a notificação. Vamos ver alguns deles. Proposta de compra. A proposta de compra é quem faz é o comprador. Vamos admitir como justo título um documento unilateral, né, assinado só pelo adquirente? O que é justo título para a doutrina tradicional? Olha lá, ó, é o documento hábil para transmitir a propriedade e que por qualquer motivo ele não conseguiu acesso à folha real. Um exemplo mais tradicional aqui é uma escritura de compra e venda que foi recusada por alguma deficiência na descrição e que não pôde ser sanada. A proposta de compra não está nesse conceito de justo título. Um outro, é, um outro documento admitido pela normativa é o compromisso ou recibo de compra e venda. Aí a gente questiona a posse indireta, porque nem sempre o compromissário, comprador, ele vai ter a posse, certo? Posso fazer uma promessa e não ter a posse direta ainda. Então quer dizer que a posse indireta já induziria o escapião? Tá? E ele é justo título, não está quitado. Enquanto não está quitado, temos ainda o direito que residual do promitente vendedor, que vai se esvaziando ao longo do tempo, conforme o promitente vai quitando as parcelas. Antes disso, já seria um justo título? Aqui, quando o Código de Normas trata da existência de ônus real, o que houve aqui já está até defasado, tá? Essa previsão foi antes da alteração da Lei 6.015, mas já era criticada, porque a gente está falando de titulares de ônus reais. Por exemplo, titular de uma hipoteca. Né? Ele pode se manifestar em relação àquela hipoteca. Mas veja, em geral, se o usucapiente já conseguiu adquirir a própria propriedade, se afastar o direito do próprio titular de domínio, o que diria então de um titular de hipoteca que onera o imóvel? Essa impugnação precisa ser muito bem fundamentada. E o Código Nacional simplesmente falava aqui, ó, a impugnação impedirá o reconhecimento. Nesse sentido, as normas de serviço já previam a questão da impugnação justificada e injustificada. Tá?
infundada e fundada. E já trazia aqui, ó, como eu estou mostrando para vocês, que o que é considerada uma impugnação infundada? É aquela que já foi examinada em casos iguais pelo juiz competente, a que o interessado se limita a dizer que o usucapião vai causar avanço na sua propriedade sem indicar de forma plausível onde e de que forma isso ocorrerá, e aqui não tem uma exposição ainda que sumária dos motivos. E ainda a que ventila uma matéria completamente estranha ao usucapião. E se for infundada, o oficial rejeita de plano. Tá? E aí tem um procedimento aqui que a parte pode recorrer para o juiz ou não. Mas veja, a impugnação por si só não impede. Então, o Código Nacional estava bem, entre aspas, errado nesse sentido. E a própria lei, tá? A própria lei foi atualizada para prever essa questão da impugnação, tá? Aqui já no parágrafo 10, ó, ele fala, tá? Que em caso de impugnação justificada, remete para o juiz que vai decidir só a respeito da impugnação. E se não for justificada, não é admitida pelo registrador, cabendo à parte provocar o juízo via suscitação de dúvida nos moldes do artigo 198. Né? Aqui eu trago um exemplo. Para o titular de uma servidão de passagem destruída pelo usucapiente consegue prejudicar o reconhecimento extrajudicial, ou seja, pela letra fria do Código Nacional, sim, né? Apresentada qualquer ressalva, óbice ou oposição dos entes públicos mencionados, o procedimento extrajudicial deverá ser encerrado e enviado ao juiz competente para o rito judicial da usucapião. Isso é o que prevê o Código Nacional. Qualquer impugnação do ente público. E o que diz a lei? Vamos lá. O próprio parágrafo 10 que eu trouxe para vocês logo agora, diz o quê? Em caso de impugnação injustificada, esta não será admitida pelo registrador. A lei não faz nenhuma diferença se o autor da impugnação é um ente público ou não. Aqui, as normas nacionais estão fazendo uma restrição, né, em razão do autor da impugnação ser ente público, de torná-la automaticamente fundada, o que não é verdade. Tá? Por vezes, o ente público vai cair numa daquelas hipóteses lá que é considerada infundada. E isso deveria poder dar seguimento. Quer dizer, a condição de ente público não torna imune, né, por si só a aquisição de um bem, que pode ser um bem particular. Né? Claro, o bem público não vai ser objeto de, de uso capião, mas o ente público aqui poderia estar impugnando uma aquisição de um bem particular. E o mais importante, tá? Essas impugnações, elas têm o condão não tem o condão, na verdade, de interromper o processo. O processo deveria ser sempre levado até o final e lá no final o oficial poder decidir pelo deferimento ou não da uso capião. Com a rejeição do pedido extrajudicial e a devolução de nota fundamentada, cessarão os efeitos da prenotação e da preferência dos direitos reais, determinada pela prioridade. Um dos princípios do registro de imóveis é o da prioridade, que
confere aos títulos que são apresentados anteriormente a preferência nos direitos reais, na aquisição de direitos reais. Ou seja, uma vez apresentado um título a registro, ele é protocolado, recebe um número de ordem e é prenotado, né? E com isso, ele adquire a preferência de ingresso em relação a títulos contraditórios. Mas o que ocorre aqui? Ainda que haja um pedido de uso capião, o proprietário tabular não perdeu seu direito, ele pode inclusive vender. Aqui, ó, não há prioridade contra títulos do proprietário tabular, que pode alienar e onerar seu bem livremente, ainda que pendente o processo de bem de uso capião. Então, esse texto das normas, quer dizer, né, que cessa os efeitos da proibição, isso aqui só faz sentido para 2 pedidos de uso capião. Não faz sentido obstar atos de disposição do proprietário tabular. Em qualquer dos casos, deverá ser justificado o óbice, a correta escrituração das transações, para evitar o uso da usucapião como meio de burla dos requisitos do sistema notarial e registral e da tributação dos impostos de transmissão. Qual foi a intenção das normas aqui? É evitar que, por exemplo, tenha havido várias transações onerosas, cada uma delas, então, em tese, é sujeita ao imposto de transmissão de bens imóveis de competência dos municípios, o ITBI, ou inventário, que aí, no caso, a transmissão causa morte e é sujeita ao tributo de causa-morte, o ITCMD, de competência dos estados. Então, há um interesse econômico em se proceder ao usucapião, pedido de usucapião, por quê? Porque é uma aquisição originária, ele não está sujeita nem ao ITCMD, nem ao ITBI. E por isso que as normas prevêem aqui essa necessidade de justificação. Ocorre que o usucapião é um importante instrumento de regularização da propriedade. E o tribunal já vem reconhecendo em vários casos concretos, a possibilidade de se socorrer ao usucapião quando há dificuldade. Ainda que seja possível se proceder, em tese, seja possível se proceder a todos os atos que deveriam ter sido praticados, todas as sessões, compras e vendas, inventários. Se isso for extremamente oneroso para a parte, dificultoso, não oneroso no termo de dinheiro, mas de trabalho árduo que deve ser feito, é admitida a uso capião como meio de regularizar os imóveis. E o que a gente pode imaginar de situações? Um exemplo mais de justificativo, né, para essa situação. Um exemplo, posso dizer mais comum, né, é um imóvel invadido, é a inexistência de um negócio com o proprietário, é a não localização do alienante, né, para, por exemplo, outorgar a escritura, mas é que, por exemplo, cabe também a adjudicação compulsória, a extinção irregular de uma pessoa jurídica alienante, você não consegue mais obter a manifestação de vontade daquela pessoa jurídica, é uma pessoa jurídica que está sem certidão negativa de débito, porque aqui você quer, inclusive, se livrar da possibilidade de ter responsável tributário por esses débitos anteriores, porque é uma hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista no Código Tributário Nacional. Você tem a questão dos loteamentos irregulares ou clandestinos, né, que não tem como
fazer isso de outro modo que não ser pelo uso campeão. Digo, em relação a uma unidade específica, um lote específico. A recusa de promoção de inventário do alienante, os inventários sucessivos, aquilo que eu comentei, excessiva onerosidade, e o imóvel inferior ao módulo legal, que é aquele caso dos 125 metros quadrados do imóvel urbano ou da fração mínima de parcelamento do imóvel rural. Todas essas são hipóteses que justificam a utilização da uso capião. E agora, pessoal, faltando aqui 5 minutos para encerrar a nossa aula, eu vou passar bem rapidamente pelo que eu consegui. Ainda faltava cerca de 30 slides, mas aí vocês me provocando, eu faço uma aula adicional para concluir esse assunto com vocês. Mas essa é uma introdução feita também na Lei 6.015, no artigo 216b, introduzido pela Lei do SERP, o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, e que prevê aqui também a possibilidade de fazer a adjudicação compulsória, agora também perante o registro de imóveis diretamente, sem provocar o Estado juiz, né? Normalmente sendo aqui um processo bem mais rápido do que diretamente no Poder Judiciário, aqui ampliando a denominada justiça multiportas. Tá? E, de novo, a ata notarial, olha lá, é o elemento necessário. Um detalhe que eu não mencionei, tá? Lá na uso capião, é que a ata notarial ela tem que ser lavrada pelo tabelião do município em que é localizado o imóvel. E isso excepciona a regra de livre escolha do tabelião, tá? Porque desde sempre as partes escolhem livremente o tabelião de sua confiança no território nacional. Isso é diferente da atividade registral, que é submetida a uma competência territorial. Então, tanto os registros civis das pessoas naturais, que são competentes para os atos ocorridos ali na sua circunscrição, nascimento, casamento e óbito, e outros atos, bem como os registradores de imóveis, que só praticam atos relativos aos imóveis localizados na sua circunscrição, o tabelião não. O tabelião desde sempre foi de livre escolha. Isso começou a mudar já na época da pandemia com o provimento 100 do CNJ, que estabeleceu o e-notariado, que foi a possibilidade de lavrar escrituras de forma remota. Naquele momento, para evitar uma concorrência predatória, dado que aí, por exemplo, um grande tabelião da capital poderia abarcar atos do Brasil inteiro, foi estabelecido algumas regras de competência. Ali já foi começando a vulnerar esse princípio da livre escolha. E agora, com a ata... E agora não, né? Uma outra exceção é a questão da uso capião extrajudicial. Agora, aqui na adjudicação, não. Essa escolha ela é livre, salvo se o tabelião tiver que fazer diligências no imóvel, que às vezes é necessário, apesar de muito menos do que na uso capião, porque aqui realmente as provas são eminentemente documentadas, né? Vai ser apresentado ali um instrumento particular, uma promessa que deveria ter sido cumprida, né? Tanto pelo devedor, pelo vendedor, quanto ao seu dever de outorgar a escritura pública, quanto no caso da adjudicação inversa, que o comprador ele se recusa a receber a escritura
ou mesmo a registrá-la. Né? Então, vou trazer rapidamente aqui, mais uns 2 minutinhos, só uma visão geral, tá, pessoal, de quando cabe a adjudicação e como ela pode ser levada direto em cartório extrajudicial. Tá? Então, é basicamente promessa de compra e venda ou promessa de permuta, tá? Em que não haja direito de arrependimento exercitado. E o que é o fundamento? É a recusa ou mesmo a impossibilidade ou falta do vendedor para otorgar a escritura. E na inversa, é a desídia do comprador, causando transtornos, porque o vendedor ele não quer ficar com o bem no seu nome, né? Se ele já vendeu, já foi quitado. Ele vai ainda continuar respondendo perante o fisco, ele pode ter responsabilidade administrativa e até penal, por exemplo, responsabilidade ambiental, isso tudo vai recair em cima do vendedor, pode recair, né? Ele permanece responsável como proprietário também lá. E o que é necessário? Aqui, diferente do uso capião, o imóvel tem que ser regular, né? Tem que ser possível o registro da transmissão e é possível uma tentativa de contato pelo tabelião, tá? Tendo sido ou não promovida a tentativa pelo advogado. E quem pode requerer? Qualquer adquirente ou transmitente, qualquer cedente, cessionário e seus sucessores. E aqui, não mencionei na usucapião, mas tanto aqui quanto na usucapião é necessária a participação do advogado. Com isso, eu vou encerrar esse segundo bloco, já estamos excedendo o tempo. Na próxima oportunidade, vamos falar sobre quais são as análises feitas pelo tabelião para a lavratura e abordaremos também, como fizemos no campeão, abordaremos questões a respeito das normativas. Obrigado e até uma próxima.